Hello everyone, olá para todos, how are you? Como é que vocês estão? I am happy, eu estou feliz, I am very happy, eu estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês em mais uma aula do EJATEC na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos continuar falando a little bit, ou seja, um pouquinho, de língua inglesa. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre adjetivos, sobre características de personalidade, e como nós estamos falando sobre formas de descrever, sobre características, nada melhor do que aprender como fazer perguntas. Então, vem comigo. Vamos lá para o nosso slide, para o nosso tema de hoje. How to ask and how to answer. Esse tópico é muito bom, porque como eu pergunto e como eu respondo. Ó, how significa como, ask, pergunta. How to ask, como perguntar. How to answer, como responder. A forma básica de fazer perguntas em inglês, a gente viu repetidas vezes aí ao longo da vida, que é colocar o verbo lá no comecinho da frase, como na frase She is Maria. Ela é Maria. Frase afirmativa com verbo to be. Como que eu transformo isso numa pergunta? Eu pego esse is e mudo ele de lugar, porque o verbo to be é um verbo auxiliar. Por isso, ele pode se mover na frase e pular lá para o comecinho. Então, vai ficar is she Maria. O que era uma afirmação virou uma pergunta. Ela é Maria? Essa é a forma básica, mas existe outra forma de fazer perguntas, que são as W question. O que são W question? São as perguntas que começam com algumas palavras auxiliares de perguntas e normalmente iniciadas com a letra W. A que a gente mais usa, que aparece infinitas vezes, é what. What significa o que. E o what, normalmente, ele está acompanhado de um verbo to be, que vai concordar com o sujeito da frase. Então, se eu estou fazendo uma pergunta na terceira pessoa, ele vai ficar como is. Por isso, eu pergunto, what is she like? Do que ela gosta? O que ela gosta? Existem outras opções aí. Eu tenho o pronome he, que significa ele. Se eu fizer what is he like, eu estou perguntando o que ele gosta. Eu posso utilizar o it. What is it like? O it, ele tem uma peculiaridade. Que peculiaridade é essa? Muito tempo atrás se dizia que o it é pronome para animais e coisas. Hoje a gente sabe que não é tão fixo assim. O it, ele é considerado um pronome mais neutro, que ele serve para tudo que eu não sei ou não consigo definir o gênero de forma imediata. Então, mesa, cadeira, essas coisas em inglês não têm gênero, elas são coisas. E os animais, muitas vezes, quando não é o meu animal de estimação, eu não me importo se é macho ou se é fêmea. Nesses casos, eu uso o pronome it. What it is, o que é isto? Me referindo a qualquer coisa. Agora, quando eu tenho um animal de estimação, que é meu animal de estimação, eu me importo se é macho ou se é fêmea. Pode fazer uma experiência. Tá a pessoa passeando na rua com um cachorrinho todo cheio de lacinho cor-de-rosa e você pergunta, nossa, qual o nome dele? A pessoa já põe a mão na cintura, dá aquela fechada na cara, não é ele, é ela.
Não é assim que acontece? Em inglês acontece a mesma coisa. Se é meu animal de estimação, eu vou me referir a ele pelo pronome he ou she, porque o gênero dele me importa. Se é um animal desconhecido ou que eu não me importo, eu vou me referir a ele como it. Por exemplo, eu vou perguntar do que o cachorrinho do meu marido gosta. A frase ficou estranha, né? Cachorrinho de estimação. Ele tem um cachorrinho que ele recolheu na rua, vira-latinha. Aí eu vou perguntar, é o cachorro do meu marido, então tem um dono, eu sei quem ele é e sei qual é o gênero. Eu vou perguntar what is he like? Porque eu sei que o cachorro é macho. Do que ele gosta? Ele come só ração? What is he like? Nesse caso, porque eu sei o gênero. Agora, eu tô passando na rua, vi aquele cachorro lindo, maravilhoso, daquelas raças caríssimas, tipo husky siberiano. Nossa, que cachorro bonito! Será que alimenta esse cachorro só com ração? Do que esse cachorro gosta de comer? Conheço o cachorro? Sei se é macho ou se é fêmea? Não sei. Então, eu vou perguntar what is it like? Perceberam a diferença? Não conheço, estou perguntando de forma geral. O it tem essa peculiaridade. O que mais que eu preciso saber sobre o what, que é o foco desse nosso momento aqui? Pergunta com what. Sempre que eu tiver na terceira pessoa, he, she e it, ele vai estar na forma is. E na terceira pessoa, what are? Por que are? Porque eu estou falando de outra pessoa. Qual que é o pronome para você? Não é you? Do que você gosta. Para you, eu tenho are. E a Verônica? Se eu for colocar o nome de uma pessoa na pergunta, ela é you ou ela é she? Do que Verônica gosta, eu posso trocar para do que ela gosta. Nesse caso, what is Verônica like? Do que Verônica gosta? Do que sua prima gosta. Sua prima é ela, não é? What is your cousin like? Todos eles com is, porque são terceira pessoa. Tô na dúvida se a minha frase é terceira pessoa, eu vou lá no sujeito e troco ele pelo pronome. Por exemplo, what is Verônica like? Tô na dúvida, Verônica é nome de pessoa. Qual pronome cabe no lugar de Verônica? She. What is she like? Terceira pessoa, a frase tá certinha. Agora, e they? They significa eles ou elas, é plural. Quando a gente vai estudar o verbo to be, eu tenho you are, we are, e olha só, they are. Se a conjugação do verbo to be para eles ou elas é are, eu vou fazer a minha pergunta, what are they like? O que eles ou elas gostam? Irmãos, no plural, também é they. What are your brothers, no plural, like? O que seus irmãos gostam? Então, eu vou utilizar is só na terceira pessoa e nas demais eu vou utilizar o are. Vou utilizar para you, we e they. You é você, we, nós, they, eles ou elas, certo? Continuando aí o nosso tema. Olha aí alguns exemplos de perguntas com what. What is
your father like? Your é seu, father, pai. O que seu pai gosta? Ou aqui ele traduziu como seu pai é. Por quê? Palavrinha like. What is your father like? Pode ser traduzido como seu pai é? Pode. Não é muito comum, porque normalmente quando a gente pergunta como uma pessoa aparenta, normalmente nós utilizamos o how. É uma tradução possível? É, dependendo do contexto. Então, what is your father like? Como seu pai é? Normalmente nós utilizamos o how no lugar do what. É o mais comum. How is your father like? Como seu pai é? Mas pode aparecer ocasionalmente esse what aqui. He is serious but very polite. Ele é sério, mas muito educado, certo? Então, as duas possibilidades existem. Então, vamos voltar aqui no slide anterior. É uma peculiaridade do verbo like. Qual que é a peculiaridade? O verbo like, ele tem dois significados. E aí a gente tem que prestar atenção no contexto. Normalmente, o verbo like significa gostar. Mas ele também significa parecer. Quando eu quero perguntar como alguém se parece, normalmente eu faço a minha pergunta com how. Mas o material de vocês trouxe essa outra possibilidade que é muito menos comum e menos usual. Então, what is she? Pode tanto significar o que a pessoa gosta ou como ela se parece. Mas, na prática, eu vou utilizar muito mais a pergunta com a partícula how. How is she like? Como ela se parece? Porque quem tem o significado de como é o how. Depois nós vamos ver essa partículazinha de pergunta ainda. Então, é importante vocês saberem dessa peculiaridade. Continuando. What is your mother like? Pelo contexto, ele trouxe como sua mãe é, como sua mãe parece. Então, she is very intelligent and pretty. Ela é muito inteligente e bonita. What's your boyfriend like? Como seu namorado é? Ele é very nice. Why do you ask? Por que você pergunta? A gente não gosta muito quando pergunta do namorado e da namorada, né? Então, tem essa peculiaridade aí entre o what e o how. Continuando, já que ele trouxe esse contexto do verbo like como parecer, nós temos aqui o look. O que é look? Look, normalmente, ele se refere ao olhar, como você vê alguém. What does she look like? Olha aí. Então, nós já temos uma variação da pergunta com o auxiliar do. O que é o auxiliar do? Ele faz a mesma coisa que o verbo to be. Ele é um auxiliar, é um verbo que me ajuda a fazer pergunta. Ele vai ficar como auxiliar do verbo principal. Qual que é o verbo principal da frase? É o verbo like, ele está aqui no final. O verbo like é um verbo que ele não consegue mudar de lugar na frase quando eu faço uma pergunta. Então, o verbo que vai ficar perto do what é o meu auxiliar. Nesse caso, o verbo to do. What does she look like? Observaram que ele fez a mesma coisa que o verbo to be? O verbo to do, na terceira pessoa, ele ganha ES. Então, eu vou escrever does para he, she e it. Em todas as outras pessoas, eu vou utilizar o verbo do. Então, o verbo do, ele ganha ES para he,
she e it. E nas outras conjugações, para they, para we, nós vamos utilizar o do. Ele não vai mudar nas outras pessoas, ele vai ficar, ó, bonitinho. What do they look like? Certo? O look like é o famoso se parecer fisicamente. É como a pessoa aparenta. Olha só a diferença. Naquele outro contexto, like era como a pessoa é. Pode ser característica psicológica, emocional, pode ser uma resposta fulano é calmo. Agora, quando eu utilizo look, eu estou falando da aparência física. Como sua irmã é, como sua irmã se parece, certo? Aí, nesse caso, look like vai dar essa ideia de aparência física. Lembra do vocabulário que nós vimos dos adjetivos? Olha aí. She has black hair and she's thin. Ela tem cabelo negro e é magra. What do your cousin look like? Como seus primos se parecem, como eles são fisicamente. They are short. Eles são baixinhos, são pequenos. And chubby, gordinhos, fofinhos. What do your brothers look like? Sempre que eu tenho do, eu vou trabalhar com o look like. Como são os seus irmãos fisicamente, como eles aparentam ser. They have long hair and blue eyes. Eles têm cabelos longos, long hair, and blue eyes, olhos azuis. Então, nosso material está aproveitando bem o vocabulário lá das nossas tabelas da aula anterior. Espero que tenha ajudado vocês. Vocês fiquem bastante atentos aí ao uso do like, que ele tem os dois significados, gostar e parecer, ok? Thank you very much. Vejo vocês na nossa próxima aula.